Bom, amada igreja, para quem está visitando a gente, já queria te dar um pano de fundo. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre a oração dominical, ou a oração que nós conhecemos como Pai Nosso. Nós chamamos de Pai Nosso, mas na Bíblia não está escrito assim, mas nós chamamos de Pai Nosso. E nós estamos aí numa série de mensagens. Nós começamos falando sobre a oração desde o início: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, cada uma dessa etapa da oração que nós falamos, nós passamos aqui alguns cultos. Domingo passado, Deus ministrou meu coração para trazer uma mensagem diferente, não foi a sequência, mas hoje nós continuaremos a sequência dessa mensagem. Se você ficou sem ouvir ou pegar, eu falo para você, seria muito importante você receber essas ministrações, porque elas trazem ensinamentos preciosos, elas trazem transformações para as nossas vidas, porque muitas vezes nós achamos que o simples fato de sair repetindo Pai Nosso, só por repetir, já vai ter mudança, e na verdade não. Nós temos que entender que tudo que o Senhor Jesus disse tem um porquê, tem algo, simboliza não, ele está falando e apontando para algo, ministrando os nossos corações. Então cada parte da oração do Pai Nosso traz algo para as nossas vidas, poderoso e sobrenatural. Então aqui hoje não será diferente, nós vamos continuar, e eu vou te falar que nós chegamos no momento da oração do Pai Nosso, que talvez hoje vai vir um bisturi espiritual na minha e na sua vida, tocando os nossos corações. Então, se você está visitando hoje pela primeira vez, curte com a gente, aleluia, fique à vontade, tá bom? Vê se alguém tem lenço do seu lado, não vá embora enquanto não acabar, porque se você for embora no meio, você não vai conseguir entender aonde a gente vai chegar. Mas nós vamos falar de um assunto que hoje em dia, meu irmão, é muito delicado para muitas pessoas, mas para chegar aonde eu quero dar um pano de fundo para vocês. Então, na parte que nós iremos ministrar aqui, antes, eu queria falar para vocês algo. Quando nós olhamos na Bíblia sobre os ensinamentos de Jesus, quando Jesus veio a essa terra como um homem, e ele veio aqui como 100% homem, 100% Deus, nós vemos que os ensinamentos de Jesus foram e são poderosos. Jesus, ele trouxe ensinamentos maravilhosos, importantes e que impactaram as pessoas. Por onde Jesus passava, as pessoas eram impactadas. Por onde Jesus passava, as pessoas ouviam as palavras dele e falavam: uau! O que é isso? Que ensinamento é esse? Que palavra é essa? Meu Deus, ele ministra de uma forma diferente, ele fala de uma forma diferente. Você vê, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então você vê aqui as pessoas reconhecendo, não, o ensino dele tem autoridade, tem poder, flui algo dele. Ele não traz simplesmente palavra por trazer, mas à medida que ele vai ministrando, algo dentro de nós vai mexendo, algo dentro de nós começa a ser tocado, e ali as pessoas começam a ficar completamente impactadas. Então as pessoas, ao ouvirem as palavras de Jesus, elas ficavam realmente chacoalhadas, elas ouviam cada direção, orientação de Jesus, e aquilo ia penetrando e tocando mais íntimo de cada uma delas. Porém, o próprio Senhor Jesus, ele trouxe algo que muitos hoje precisam entender, porque a coisa mais triste é quando você encontra alguém que já teve acesso à palavra de Deus, já teve acesso aos ensinamentos de Jesus, mas é uma pessoa que ano após ano, ela continua do mesmo jeito. E isso, meu irmão, nós temos que entender que quando eu e você, nós temos um encontro real com o Senhor Jesus, a nossa vida nunca mais fica a mesma. Quando você tem um encontro real com Ele, quando você permite ser tocado por Ele, a tua vida muda completamente. Você realmente começa a ver uma transformação de dentro para fora. Só que essa transformação só acontece a partir do momento em que você ouve o que Jesus disse e você pratica o que Jesus disse.
Porque se eu for apenas um ouvinte e eu não ser um praticante, eu vou ser alguém que até ouviu algo interessante, poderoso e que pode transformar, mas eu nunca verei transformação, porque a transformação nas nossas vidas só vem quando nós ouvimos a palavra toca nossas vidas e nós vivemos a palavra. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele não fala, olha, todo aquele que ouvir, e se um dia quiser, ou só de ouvir, já vai ver coisa mudada. Não, ele fala, aquele que ouve e as pratica, vive as palavras, são esses que verão a sua casa, a sua vida ser construída na rocha. Mesmo que ele fala depois para frente que tem problema, tem BO, tem bomba, mas ela não cai. Agora, diferente de outro, nesse mesmo texto, depois você lê em casa, ele fala, aquele pois que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que construiu a sua casa na areia. Construiu a casa? Até construiu, mas na primeira tempestade que vem, por não ter alicerce, aquela casa vai para a ruína e já era. Então, se eu quero ver transformação na minha vida, eu preciso praticar a palavra. Posso ouvir um amém, igreja? Então repete assim comigo, se eu quero ver mudança na minha vida, eu preciso praticar a palavra. Meu irmão, não adianta. Se você e eu queremos ver o nosso casamento mudado, as nossas finanças mudadas, nossa saúde, seja a área que for transformada, nós precisamos não apenas ouvir, mas vivermos a palavra. E isso, meu irmão, é algo muito sério. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós entraremos em um momento da nossa série de mensagens, da oração, que nós chamamos e conhecemos como Pai Nosso, que muitos provavelmente precisarão se abrir para serem transformados no seu interior. Nós falaremos de um assunto que por um lado nós achamos e queremos ele para nós, mas por outro lado muitas vezes é delicado nós vivermos ele. E é aquele momento da oração que Jesus diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vou tentar ler mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui é um momento muito importante da oração que o Senhor Jesus está nos ensinando. Porque se nós lermos aqui, quando ele fala a questão de dívidas, ou algumas traduções falam ofensas, ele está falando de uma questão de pecado. Se você pega o original da palavra no grego, ele fala dessa questão disso. Então, se nós olharmos aqui, meu irmão, aqui está uma parte da oração que talvez nós oramos da boca para fora, ou muitas vezes quando nós oramos aqui, nós gostamos apenas da primeira parte, da segunda parte a gente não gosta. Nós gostamos apenas daquela parte, perdoa as nossas dívidas, e o resto que se lasca em nome de Jesus. Não quero perdoar ninguém, liberar perdão para ninguém. Então muitas vezes nós encontramos no momento dessa oração delicada. É um momento da oração difícil e desafiadora, porque aqui hoje nós estamos e falaremos sobre perdão, pedir perdão, liberar perdão, e aqui, amada igreja, nós declaramos facilmente para que realmente seja perdoado as nossas dívidas, mas quando nós chegamos no ponto de ter que perdoar os nossos devedores ou as situações, isso acaba mexendo com a nossa estrutura, ainda mais hoje em dia que nós vemos a sociedade, as pessoas num pé de guerra. Por isso que eu dei aquela introdução para vocês entenderem que se eu e você queremos realmente ver transformação e mudança nas nossas vidas, nós vamos ter que pegar isso que está escrito aqui na palavra de Deus e colocarmos em prática. Se eu quiser ver na minha vida transformação e mudança, eu vou precisar realmente abrir o meu coração e essa palavra penetrar a minha vida. Pois aqui, muitos de nós queremos o perdão de Deus,
nós queremos que o Senhor nos perdoe, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, mas agora a questão é, será que nós também conseguimos perdoar? Porque para nós pedirmos perdão para Deus, muitas vezes, não vou dizer todos, mas na maioria dos casos, é muito fácil, rápido, a gente quer o perdão de Deus, mas como que nós somos na questão de liberarmos perdão, ou de perdoarmos alguém? Porque todos nós aqui já passamos por situações onde talvez você foi ofendido, ou talvez você foi traído, talvez você foi pisoteado, talvez você foi injustiçado. Nós passamos por várias questões que muitas vezes é desafiador você passar por um processo e muitas vezes você ter que perdoar, ou você muitas vezes passar por uma situação onde aquilo vem te arrebentar por completo. Então eu queria que nessa mensagem eu vou passar alguns pontos que vão nos ajudar a como lidarmos com essa questão de perdão, não apenas o nosso perdão com Deus, mas também a nossa questão com as pessoas do nosso lado, porque meu irmão, entenda algo, nós temos que viver aquilo que Jesus diz, nós temos que tratar das coisas verticais, que é nós e Deus, mas nós também precisamos tratar das coisas verticais, que somos nós com outras pessoas. Posso ouvir um amém? Então, muitas vezes nós temos um fácil acesso e rápido na vertical, mas na horizontal, Jesus nos ajude, Jesus vem lapidando a minha vida, porque eu sei, porque eu já passei por situações que são desafiadoras, mas nessa noite, irmão, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha de uma forma sobrenatural, nos ajudando a sermos completamente transformados, libertos e mudados em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é, todos nós precisamos do perdão do Senhor. Meu irmão, não existe uma pessoa no planeta, por mais que ela faça caridade, por mais que ela queira fazer algumas coisas boas, isso, aquilo, meu irmão, ela tem que entender que todos nós no planeta precisamos do perdão de Deus. Nós temos que entender que lá no início, em Gênesis, quando você vê que Deus fez o homem, e o homem e a mulher comeram do fruto que não era para comer, eles simplesmente abriram a porta para o pecado entrar. E ali Adão, ele foi alguém que a partir dele começou a reproduzir pessoas iguais a ele, debaixo de pecado. Então nós vemos que a partir de Adão o pecado entrou na humanidade. Só que em Jesus Cristo, ele fala que o pecado parou, porque Jesus falou, ei, aquele que crê em mim, aquele que confessar, aquele que se arrepender, a partir de agora, sai debaixo de Adão, no caso do primeiro Adão, e entra agora debaixo do segundo homem, do segundo Adão, que é Jesus. Então nós temos que entender que ninguém no planeta, por mais que ela possa ter instituição de caridade, fazer o que for, ser boa o que for suficiente, ela está imune de ter que pedir perdão para Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus, porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos distanciou de Deus, então todos nós pecamos, então todos nós precisamos do perdão de Deus. Então não importa o nível de pecado que você se envolveu, todos nós pecamos. Talvez uns não pecaram, se afundaram no pecado, mas nós, não é porque talvez nós não chegamos no ponto que esses caras chegaram, ou alguém chegou, que nós vamos achar que nós somos pessoas boas. Longe disso. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não fala, gente, uma parte da humanidade, ele não fala, gente, só a galera que está bem zoada, não, só um ponto meia boca, não, ele fala assim, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que eu e você temos que entender é o seguinte, nós erramos muitas vezes, presta atenção aqui em mim, nós erramos muitas vezes de falar que todo mundo é filho de Deus, e isso não é verdade, biblicamente falando. Você só passa a ser filho de Deus quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí a Bíblia fala, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então, enquanto eu não recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou apenas uma criação de Deus, mas não reconhecido como filho de Deus. Que eu só passo a ser filho de Deus quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E nós muitas vezes falamos, não, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo foi criado e gerado por Deus. Nós sabemos disso. Mas agora, para ser realmente filho de Deus, é aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então todos nós precisamos realmente nos lançar diante de Deus, pedimos perdão para o Senhor pelos nossos pecados. Só que hoje nós estamos em uma época, em uma fase, que é muito interessante,
a pregação que nós vemos principalmente na internet. Na internet as pessoas dizem, não importa o que você faça, Deus ele vai te perdoar. Meu irmão, concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu não concordo. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, muitos acabam distorcendo essa parte que Deus pode perdoar tudo, de qualquer maneira. Porque eles saem dizendo, não importa o que eu faça, Deus sempre vai me perdoar. Meu irmão, não confunda perdão de Deus com liberação ou permissão para fazer o que quiser. Não confunda perdão de Deus com liberação para sair fazendo o que eu quero do jeito que eu quero. Porque Ele sempre vai me perdoar. Claro que Ele perdoa, mas Ele também espera de nós um arrependimento. Então, claro que Deus nos perdoa, só que muitas pessoas nessa frase, nesse momento, Deus perdoa, elas fazem o que elas querem, e a desculpa que elas dão é, não importa, cara, que eu vou fazer, Deus me perdoa, então eu saio fazendo, tenho que fazer, Deus me perdoa. E meu irmão, essa não é a pregação do evangelho clara, e o que nós conhecemos na Bíblia. Deus perdoa, claro que perdoa, só que para Ele poder perdoar, é necessário primeiro ter um arrependimento. O arrependimento é o que? Eu estou indo para uma direção completamente fora do plano e do propósito de Deus. Apareceu Jesus na minha vida, uma palavra transformadora, algo mexeu no meu interior, então eu me arrependo, eu viro as costas para o caminho que eu estava trilhando, e eu abraço aquilo agora que é dele, e aquilo que é dele agora começa a entrar no meu coração, e Deus agora mesmo no pecado que eu estava no passado, Ele me perdoa porque Ele quer ver na minha vida uma transformação sobrenatural e extraordinária. Então nós temos que entender o que é realmente a mensagem do evangelho, porque as pessoas chegam falando isso. Então aqui, claro que Deus perdoa, mas Ele também espera arrependimento, ou seja, que possamos virar as costas para o pecado, e agora caminharmos segundo a sua palavra. Mas pastor, e se eu pecar agora que eu virei as costas para o pecado? Você vai se arrepender mais uma vez, vai pedir perdão e Ele vai te perdoar. Claro que Ele vai perdoar, mas agora uma pessoa que ela fala, não, Deus perdoa, então não importa o que eu faço, eu vou continuar fazendo, é uma pessoa que infelizmente não está vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque o próprio Senhor Jesus, no domingo passado, nós falamos sobre os dois homens indo para Emaús. Quem lembra do culto de semana passada? Glória a Deus. Mas chegou um momento, eu não entrei, mas chegou um momento que Jesus fala o seguinte para eles, Lucas capítulo 24, versículo 46 em diante. E disse, Jesus está dizendo essas palavras, e disse, sim, está escrito que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem do que, gente? Não, vamos ler forte no 3 comigo, você comeu aquele miojo com atum na hora do almoço, aleluia, você que está altamente nutritivo, você que está assim nutrido, melhor falando, vamos ler no 3 o amarelo, 1, 2, 3, de arrepende. Presta atenção, Jesus fala, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com autoridade seu nome em todas as, começando por, então o próprio Jesus está falando com eles, falando, ei, é o seguinte, é necessário que o Cristo viesse, acontecesse, aconteceu, morreu, ressuscitou, e que a mensagem do arrependimento, do perdão de pecados, tinha que ser anunciada por todas as nações, mas tinha que começar em Jerusalém. Então Deus perdoa a gente, sim ou não? Sim ou não? Agora, Ele está dando permissão para fazer o que eu quiser? Não. Porque debaixo de uma pregação hoje, de youtuber, os digital influencer, galera que faz dancinha, galera que, você vê os rolezinhos, aí a galera acha que não, veja só, Deus é amor, e não importa o que você faça, Ele sempre vai te amar, em parte está certo, só que Ele não está assim, vai lá filhão, continua pecando, não se preocupe, o Pai está pronto para te perdoar, porque o Pai está on. O Pai está on, pecou, uau, o Pai está on, pecou de novo, uau, o Pai está on. Não, diferente de alguém que virou as costas para o pecado, estou caminhando agora segundo a palavra. Podemos pecar aqui, sim ou não? Sim ou não? E se acontecer aqui pecado?
Senhor, quero me arrepender, errei, falhei, vou pecar de novo no mesmo lugar, sim ou não? Continuo, errei mais uma vez numa área diferente, Pai, perdão, falhei, errei, bora filhão, você está numa fase de construção, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, porque eu vejo em você um coração disposto a obedecer, um coração disposto a mudar, um coração disposto a crescer, você não vem com desculpinha, a desculpa é meu sangue polonês, com italiano, com africano, com australiano, e que tem a mistura de uma galera de Minas, uma galera do São Paulo, uma galera do Nordeste, uma galera do Norte, e mesclou tudo, não, eu entendo que dentro de você, há alguém que sabe quem você é, você precisa do meu perdão, e eu perdoo você, eu libero algo na tua vida para que haja uma transformação sobrenatural, e isso são coisas que todos nós temos que entender. Agora, se nós olharmos aqui, todos nós precisamos do perdão de Deus, precisamos do perdão do Senhor. João 1,19, eu não coloquei esse texto, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos limpar, purificar. Você não serve um Deus que está vindo com o dedo para querer fuzilar você. Você serve um Deus que está querendo te resgatar, me resgatar do pecado e da lama, para que possamos viver segundo a vontade dEle, aquilo que é agradável a Ele. Então, se você é alguém que acha que esse tipo de mensagem, o perdão de Deus está valendo, Ele sempre vai te perdoar, não importa o que você faça, sai fazendo, isso é o maior engano, e está trazendo destruição em muitas pessoas, porque nós vimos que não é o que Jesus falou, arrependimento para o perdão dos pecados. Meu irmão, grava isso no seu coração, repete assim comigo, sem arrependimento, não tem como acontecer nada. A primeira pregação de Jesus, não foi, o Pai está on, eu amo vocês. A primeira pregação de Jesus, a primeira, quando Ele volta do deserto, passou pela tentação, quando Ele volta tunado do Espírito Santo, bombado do Espírito Santo, Ele fala, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A primeira mensagem dele. Agora, não é uma mensagem de arrependimento, vou pisar em vocês, não, o quê? Vira as costas para o pecado, esse caminho que vocês estão trilhando, o que acha que vai trazer vida, vai trazer morte, o que acha que vai trazer bênção, vai trazer maldição, mas se vocês virarem as costas para o pecado, e abraçar a minha verdade, vocês vão viver uma vida verdadeira, vocês viverão uma alegria verdadeira, vocês verão uma paz verdadeira, e quando vocês errarem, por se arrependerem, vocês começarão a ver transformação, e a vida de vocês nunca mais será a mesma. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então, se nós pensarmos, todos nós precisamos do perdão de Deus, não tem essa. Agora, essa primeira parte, talvez nós conseguimos até entender muito fácil, mas agora a segunda parte da oração, é aquela parte aonde pega, é aquela parte aonde Jesus nos ajude literalmente, porque é naquele momento, que Jesus fala assim, Mateus 6:12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu creio que aqui, um dos grandes desafios para muitos de nós, é perdoar, é o perdão, é liberar perdão, porque meu irmão, eu sei que é um grande desafio, porque pessoas, como eu disse no começo, nos machucam, nos ferem, fazem coisas contra as nossas vidas, e como a sociedade, a galera fala, nós não vamos ser o laranja da história, então não vou levar desaforo para cá, nós vamos para cima, o negócio vai ver como é que é. E aqui nós temos que entender que nós podemos ter duas opções, nós temos duas opções, ou nós caminhamos segundo a nossa vontade, do nosso jeito, e nós vamos colher as consequências, ou nós praticamos o que a palavra de Deus diz. E aqui, quando se fala de perdão e de perdoar, é um desafio, mas eu vou te falar que não é um desafio só para a gente hoje, é um desafio desde quando Jesus falou sobre a questão do perdão. Quando Jesus começou a falar sobre perdoar, meu irmão, isso mexeu até com os apóstolos,
Porque, meu irmão, tem um momento em que Pedro, ele chega para Jesus e ele faz aquela pergunta, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Aí Pedro já esperando aquela resposta, tipo, Jesus, dá uma aliviada para nós aí, meu. Tipo assim, você viu que já falou, você viu que, ó só o esquema de Pedrão. Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Imagina até a cara de Pedro. Aí Jesus, sabe aquela pessoa que peca contra a gente tem que perdoar quantas vezes? Acho que ele jogou um número para dar um gás, 7 vezes. Aí Jesus dá a resposta para ele, põe o versículo seguinte, que nós conhecemos. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na hora que Jesus responde isso sou eu agora. Pedro olha para alguém e fala assim: alguém por favor tem um chapéu para Jesus? Está muito sol na cabeça dele, eu acho que ele está fora da casinha, eu acho que ele está falando coisa nada com nada. Gente, alguém aqui por favor tem uma água para hidratar o nosso Lord, please, quase tipo assim, sorry Jesus, 7 vezes já é pancada, imagina agora 70 vezes 7 dias, Jesus me ajuda. Meu irmão, primeira coisa, que criatura é essa que consegue pecar contra a gente 70 vezes 7? Mano, merece um Oscar. Merece um Oscar. Quem tira a gente do sério, meu irmão, tudo isso na vida. Aí alguém levanta a mão: pastor, você não foi lá em casa. Você não conhece como está em casa. Na hora que Jesus responde 70 vezes 7, eu vou agora partir para Lucas 17, que é o mesmo momento, só que em Lucas, na hora que Jesus responde isso, olha só o que os apóstolos disseram. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos: olha o cenário, Jesus, tem que perdoar quantas vezes alguém que peca contra a gente? 7 vezes? Jesus olha e fala: Pedrão, tá por fora, 70 vezes 7. Os caras, como é que é? 70 vezes 7? Olha, eu tenho fé para ver morto levantar, eu tenho fé para curar enfermo, eu tenho fé para andar sobre as águas, mas perdoar tudo isso eu não tenho fé. Aumenta a nossa fé. Eu tenho fé para ver um morto ressuscitar, mas perdoar tudo isso, não dá para perdoar não, Jesus. Eles falam: aumenta a nossa fé, aumenta-nos a fé. Tipo assim, tem que perdoar tudo isso. Então você vê que até para eles, os apóstolos, a questão de liberar o perdão, de perdoar, aquilo mexia com os caras. Os caras, como assim tem que perdoar tudo isso? Jesus, na boa, cara, será que você não está equivocado, está fora, meu irmão? E aqui são coisas que nós temos que entender, porque na boa, Jesus, ter que perdoar tudo isso aumenta a nossa fé. E aqui nós vemos que até os apóstolos passaram pelo processo de saber ou de liberar perdão, ou sobre a questão do perdão e do perdoar. E aqui, meu irmão, é algo muito sério, porque quando nós falamos dessa palavra perdão, perdoar, muitas pessoas acabam confundindo. E eu quero, através dessa mensagem, poder te ajudar, porque aqui a mensagem é poder nos ajudar a realmente, dentro de nós, sermos sarados. Porque, meu irmão, questões não resolvidas em nossas vidas, bate a nossa porta todo dia. E não é na nossa porta física de casa, é na porta aqui dentro. Questões não resolvidas, quando você não está com aquilo resolvido, uma palavra, uma frase, o assunto daquilo que não foi resolvido te rasga, te mói, sangra, aquilo corrói. Então, que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo venha sobre nós hoje, sarando os nossos corações. Que nessa noite você venha entender que essa mensagem é para nos libertar. Lembra, Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Meu irmão, que nessa noite nós possamos sair daqui completamente transformados em nome do Senhor Jesus. Porque se você talvez não tem questões que você tem que perdoar ou liberar perdão, seja o que for, isso aqui vai te ajudar na sua caminhada quando acontecer algo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, meu irmão, o que devemos entender sobre o perdão? A primeira coisa, perdoar não é um sentimento, mas sim uma atitude. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar: quando vocês sentirem, perdoem. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo para mim:
Quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Eu falo, meu irmão, você não vai querer sentir nunca, porque a nossa natureza dá vontade de matar. Meu irmão, para e pensa. Alguém fere você, faz uma coisa contra você. O sentimento que você tem é de fazer na mesma moeda, ou pior, se vingar, dar um jeito. Nós não temos aquele, não, um dia vai bater o sentimento. Meu irmão, não existe. O perdoar não é um sentimento, é uma atitude. E você vê isso na Bíblia, enfaticamente, em muitos momentos você vê a Bíblia enfatizando isso. Porque o ensino da palavra de Deus não é o ensino de quando você sentir, aí sim você perdoa. Olha só, um texto só que eu coloquei, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender, lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Ele não fala então de modo que vocês, quando sentirem vontade, perdoem. Ele fala que não, o modo que vocês também devem perdoar. Então aqui o liberar perdão, meu irmão, não é que nós temos que sentir, é um imperativo, é uma ordem, nós temos que perdoar. Só que aqui chega num ponto muito interessante. Pastor, como liberar perdão? Dentro de mim está arrebentado. Eu quero voar, concordo com você. Tudo que você falar eu já sei, já passei, talvez não a mesma coisa, mas cada um aqui tem sua guerra. E eu sei para você que muitas vezes você vai sentir dentro de você que está sendo uma injustiça, que você está sendo bobo, a boba da história. Mas no fundo você não está, porque Ele quer trabalhar dentro de você, Ele quer trabalhar no seu interior, Ele quer trabalhar no seu íntimo. Então aqui, a primeira coisa que tem que entender é isso, você não precisa sentir para perdoar, você precisa perdoar. Porque nós não oramos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor, quando o Senhor sentir me perdoa, e assim quando eu sentir vou perdoar a galera. Essa não é a oração, essa não é a oração. A oração é o quê? Perdoa as nossas, assim como nós perdoamos. Nós não falamos, então Deus, quando você sentir, você me perdoa. E aí, está de boa hoje, Deus, comigo? Aleluia. Está de boa? Vamos fazer dedinho? São coisas que nós muitas vezes não entendemos. Então essa é a primeira coisa que eu falo para você. A primeira coisa, perdoar não é um sentimento, mas sim uma atitude. A segunda coisa, meu irmão, são pessoas que pensam e dizem o seguinte: quando Deus falar comigo, eu vou perdoar. Irmão, eu já ouvi muitas vezes isso. Quem crê que aqui a Bíblia é a palavra de Deus? Na Bíblia está escrito que tem que perdoar, sim ou não? Sim ou não? Sim, pastor. Então Deus já falou, sim ou não? Você está esperando falar mais o quê? Já falou na Bíblia. Não, mas ele tem que aparecer materializado. Mano, está tirando a favela. Está tirando. Então você não precisa esperar que Deus fale, Ele já falou. A Bíblia é a palavra de Deus, já falou. E eu escuto pessoas falando, não, quando Ele aparecer, quando vir, aí sim eu libero. Meu irmão, isso não vai acontecer, já está escrito, já está aqui decretado, nós devemos perdoar. Agora outro ponto aqui, para a gente poder ir, que eu quero te ajudar, e você vai entender onde a gente vai chegar. Terceiro ponto, são pessoas que dizem o seguinte: pastor, quando a pessoa merecer, aí sim eu perdoo. Quando a pessoa merecer, aí sim eu perdoo. Isso é algo muito interessante, que talvez você já disse ou já enfrentou. Mas nós acabamos de ler um texto em Colossenses que ele fala que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. E se nós olharmos aqui, nós temos que entender algo. Presta atenção no que eu vou dizer, não vá embora. É para te ajudar. Ninguém precisa fazer para merecer o perdão. A confiança sim, mas o perdão não. Presta atenção. Ninguém precisa fazer por merecer o perdão, mas a confiança sim. A pessoa vai ter que reconquistar, fazer por merecer, porque ela foi quebrada, mas o perdão não.
Como? Quem aqui acha que merece de Deus alguma coisa? Quem aqui acha que merece de Deus alguma coisa? Vocês não levantam a mão porque tipo assim está com medo, né? Se eu levantar para só falar alguma coisa. Você acha que eu e você merecemos alguma coisa? Imagina se Deus olhasse para mim, para você e falasse assim, ó, eu vou esperar para ver se Ele merece o meu perdão. Você acha que Ele perdoaria a gente? Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes nós viramos as costas para Ele? Quantas vezes nós negligenciamos Ele? Quantas vezes nós nem ligamos para Ele? Mas nós queremos tudo dEle. Quantas vezes nós não temos intimidade com Ele? Não lemos a Bíblia dEle, a palavra dEle. Nós queremos o perdão dEle. E mesmo nós sabendo que nós não merecemos. Mas Ele nos perdoa. Mas agora nós queremos que as pessoas façam para merecer, para poder liberar o perdão. Isso, biblicamente falando, não existe. E aqui, diferente de confiança. Pastor, a confiança foi quebrada. Foi quebrada. A pessoa vai ter que fazer para merecer. Quebrou a confiança, atitudes e tal, aí é outro papo. Mas o perdão, ele vai ser liberado. Aquilo que está aberto vai começar agora a ser cicatrizado. Aquilo vai começar a ser trabalhado, lapidado dentro daquela pessoa. E se nós, meu irmão, pensarmos, e se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para merecer o pecado ou o perdão, será que Deus nos perdoaria? Como eu falei, olhe quantas coisas nós erramos diariamente, olha para quantas vezes nós não nos importamos com o Senhor, olha quantas vezes nós negligenciamos. Meu irmão, nós temos tempo para tudo e nós sempre deixamos Deus por último, mas nós queremos o perdão dEle, mas nós queremos muitas vezes tratar os outros de uma maneira completamente diferente como Deus nos tratou. E se nós olharmos, irmão, muitas pessoas cometem um grande erro, porque muitas pessoas acham, como eu disse, que elas merecem alguma coisa. E aqui eu quero que você entenda onde eu vou chegar. Por mais boa que a pessoa seja no planeta, por mais de doações que ela faça para a questão de caridade, na igreja, na onde for, no que ela tiver, todas as ações boas que ela faz na vida dela, ela tem que entender que isso, biblicamente falando, representa algo. Nada do que eu e você possamos fazer aqui na terra vai se igualar com a justiça de Deus. Então aqui em Isaías capítulo 64, versículo 6, olha só o que o texto fala, pesadão, segura na cadeira. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Esse tipo de texto é um texto que você não vai ver nunca um youtuber pregando sobre ele. Nunca. Você não vai ver nenhum digital influencer falando sobre esse texto. Estamos todos impuros por causa de nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, achamos que estamos abafando, não passe trapos imundos. Sabe o que são esses trapos imundos? Na cultura da época, representavam duas coisas. Os tecidos que as mulheres usavam para o período de menstruação, o período de mulher, que tem que dar uma pausa, mudança, corpo, hormônios, amiga, eu estou naqueles dias, aleluia, me ajuda, está virado. O tecido que elas usavam, aquilo, quando tirava o cheiro que dava devido ao fluxo, você sabe mais do que eu estou falando hoje, mulher e tal, é um cheiro, aquela coisa horrível. E aquilo também representava os pedaços de panos que eles limpavam os leprosos. E aquele tecido fedido, os caras já em putrefação, em destruição, aquilo era trapo de imundícia. Então ele está falando o seguinte, não importa o que vocês façam aqui na terra, de tão bom que vocês acham que seja, não passa de um trapo de imundícia. Agora, presta atenção aqui em mim. Muitos acham que pelas boas obras podem equilibrar o peso da justiça, da justa balança divina, mas isso não é verdade. Agora, isso também não quer dizer que eu e você
Já que não, então já que tudo que eu faço não adianta nada, vou sair fazendo tudo que eu quero e ponto, acabou. Mas não está escrito isso. Ele só está falando porque nós somos seres humanos, o ser humaninho, que nós muitas vezes achamos que nós somos bons o suficiente, que nós somos melhores que os outros, que nós achamos que Deus, olha, eu já vim no segundo culto seguido, você tem que mover na minha vida. Deus, já faz 1 mês que eu venho todo culto, você tem que fazer alguma coisa na minha vida. Gente, eu consegui ler um versículo o mês inteiro. Deus, faz alguma coisa na minha vida. E nós começamos a achar que devido às nossas atitudes, que achamos que estamos fazendo bem, trouxe um pacote de arroz, ou isso, ou aquilo, não, já estou bem, estou legal, meu irmão, tudo que nós estamos fazendo, quando Deus olha e fala assim, cara, vou dizer algo para você, não se compara aquilo que eu fiz para vocês. Só que agora, pô pastor, Deus vai me tratar como um verme? Claro que não. Deus vai me tratar como um lixo? Claro que não. Paulo disse um texto maravilhoso que ilustra isso aqui, Romanos capítulo 7, versículo 24. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Então Paulo chega e fala assim, cara, eu sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal? Tem uma natureza dentro de mim. Então Paulo reconhece, falou, cara, não dá, tem algo dentro de mim que me impulsiona, que me leva a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então se nós ficarmos só aqui, parece que é ruína, parece que é destruição, mas ele põe no versículo seguinte, versículo 25, coloca para mim por favor, ele fala assim, ele fala na sequência, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que ele está falando? Ele fala, ei, eu sei que tudo que eu vou fazer perante Deus não vai parecer nada, eu sei que há uma natureza pecadora aqui dentro de mim, que quer me impulsionar, me levar para o pecado, eu não conseguiria com o meu próprio braço fazer nada para receber o teu perdão, mas eu louvo a Deus por Jesus Cristo, porque Ele veio em meu lugar, e agora por receber Jesus como o Senhor da minha vida, eu me escondo nele, e o Pai vê Jesus e me vê junto com Ele, aleluia. Por isso que quando o Pai vê de cima, Ele vê, cadê aqueles que estão enxertados na videira? Cadê aqueles que estão no meu Filho Jesus? A dívida que eu e você tínhamos perante Deus era impagável. Não tem dinheiro no planeta, ninguém conseguiria, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós servimos um Deus que nos ama tanto, que Ele enviou o Filho dele e falou, eu resgato tudo que eles forem fazer, não vai chegar, não vai dar, mas eu vou lá, eu desço lá, eu abro mão das minhas vontades, eu começo a obedecer ao Pai, Ele vem, Ele paga um preço naquela cruz, e a palavra fala que Jesus, um homem que não pecou, Ele com o próprio sangue dele comprou todos, Ele pagou a dívida. Então você foi comprado pelo sangue de Jesus, você não foi comprado nem por prata, nem por ouro, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Agora a pergunta é, eu e você merecemos isso? Não, mas a misericórdia dele nos alcançou, a graça dele nos alcançou, e ele fala, quando você se arrepende dos teus pecados, você vira as costas para o pecado, e você abraça o meu filho, seja bem-vindo a essa família, eu perdoo você, vem comigo filho, vem comigo filha. Então, não queira de forma alguma achar que a pessoa precisa fazer para merecer, porque eu e você não merecíamos, e mesmo assim Ele nos perdoou. E Ele hoje nos trata como filhos. E isso é especial demais. Pastor, mas é o seguinte, eu até liberei o perdão, mas eu não quero ver a pessoa pintado de ouro na minha frente. Eu já vi muito disso. Primeiro, você vai ter que entender que vai ser um processo de cicatrização. Então, por mais que o perdão é uma atitude, algo que foi aberto não sara de uma vez. É um processo de cicatrização. Toda vez que aquilo bater na sua porta, você vai lembrar, eu já liberei o perdão. Sara Jesus aqui dentro. Porque você imagina, se Jesus chegasse para mim e para você e falasse assim,
eu te perdoei, mas na minha glória eu não quero nem te ver pintado de ouro. Como é que você ficaria? Imagina Jesus chegando para você, chegou? Seja bem-vindo, mas aí, não quero te ver mais, some da minha frente. Eu te perdoei, mas vaza. E por isso que nós entramos sobre algo bem interessante, que daqui para frente nós vamos começar a entender algumas coisas. Porque perdoar não significa que estamos concordando ou aprovando com o que foi feito. Perdoar não significa que você está aprovando, validando ou concordando com o que foi feito. Na verdade, nós estamos nos abrindo para que o Espírito Santo venha remover todo tipo de raiz de amargura. Pastor, o que é isso? Hebreus capítulo 12, versículo 15, a parte B, diz assim, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui o autor de Hebreus, ele fala algo muito poderoso, e que nós precisamos entrar na nossa vida, temos entendimento sobre isso. Aqui o autor de Hebreus, ele fala assim, não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Vamos parar e pensar numa árvore. Quinta-feira aqui nós tivemos um culto precioso e maravilhoso, nós mostramos aqui para a galera uma semente germinando até se tornar uma árvore, ou até um broto e por aí vai. A primeira coisa que nasce é a raiz. Hora que nasceu a raiz é o que está fincado no solo. Então é a partir da raiz agora que vai receber os nutrientes necessários para começar a crescer aquela árvore. Estão comigo aqui, gente, sim ou não? Então se nós olharmos, se nós pegarmos as árvores daqui da frente, qualquer lugar, árvores de qualquer canto, você chega em uma das raízes dela e você coloca um veneno, pum, aquela árvore morreu instantaneamente, sim ou não? Não, mas agora começou um processo, que aquilo que está numa pequena raiz, começa agora a contaminar tudo, ao ponto de tocar a árvore inteira, ramos, galhos e frutos. É isso que ele está falando. Não deixe uma raiz de amargura brotar, para que venha, que perturbe, que venha e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque uma área que não foi tratada e cuidada, você acha que ali está resolvido. Por você falar, não, tá bom, o tempo vai apagar. Meu irmão, o tempo não apaga. O tempo não apaga. O tempo não apaga. O que apaga, ou na verdade, o que sara é quando nós nos abrimos para sarar. Porque quando você é sarado e tratado naquela área, você até lembra, mas aquilo não te machuca mais. Mas uma área que contaminou uma árvore, uma raiz, aquilo que não é tratado e cuidado, aquilo começa a contaminar as outras partes da raiz, da árvore, tronco, caule e por aí vai. E aqui nós temos que entender que muitas pessoas, por não resolverem situações nas suas vidas e por não se abrirem para serem trabalhadas, não liberarem o perdão, elas estão vendo, ou melhor, elas não estão percebendo, mas a vida dela começa a ter uma certa perturbação, aquilo começa a contaminar, aquilo começa a impregnar, aquilo começa a pegar, ela não percebe muitas vezes, até o ponto que tudo começa a ser completamente contaminado, e isso é algo muito sério. Porque uma das ilustrações mais forte ou clara que eu consigo fazer, e já falei para vocês, é quando eu vou fazer minha barba. Eu já contei para vocês, mas encaixa bem aqui. Eu tenho aqui no meu queixo 14 pontos, acidente de moto. É porque a gente era vida louca. A gente era de São Paulo, cachorro louco, corredorzinho. Você já ouviu minha buzininha alguma vez? É um vaso, a gente entrega. Mas aí o Senhor Jesus me alcançou. Aleluia. Mas a gente andando em São Paulo, irmão, não tem. São Paulo de motoca. Eu lembro quando a Karen, acho que eu já contei essa aqui, mas eu vou contar de novo. A Karen me ligou, nós estávamos namorando. Amor, oi, tá de greve de busão, eu tenho uma prova na faculdade. Falei, demorou. Como eu trabalhava com a minha mãe, tinha flexibilidade. Falei, chego aí em 2 minutos. Peguei na motoca, a mina subiu, falei, segura que a YBR-125 vai decolar. Meu irmão, São Paulo ficou pequeno, parceiro, saí num foguete,
E tem umas avenidas lá em São Paulo, a Avenida Tiradentes, lá que vai lá para Liberdade, lá para as quebradas lá. Meu irmão, passei num pinote. Meu irmão, mas assim fui, gente, perdão, sem consequência, sem pensar em consequência nenhuma. Meu irmão, ia. Eu falei, chegaremos vivos, aleluia. Meu irmão, no gás. Chegando lá na faculdade, eu falei, tá entregue, gata. O olho da mina estava desse tamanho. Ela falou, meu, você não percebeu, mas eu levei uns cones com o meu joelho na rua. Eu falei, mas teu joelho está aí zerado, aleluia, eita glória. Meu irmão, já fui vida louca, Jesus me ajuda. Então ali, de moto, eu lembro uma vez sofri um acidente, se não me engano foi na Avenida Interlagos. Mas irmão, tinha um Palio na frente, nunca vou esquecer essa cena, o Palio brecou, eu tentei tirar, não consegui, eu peguei no final do para-choque, foi tipo aqui, ó. Eu tirei, peguei aqui. Nessa que eu peguei aqui, a moto bateu e eu fui de cara. Graças a Deus não quebrei nenhum dente. Mas ali eu bati o queixo na lanterna e eu nem me liguei. Só bati no cara, falei, minha perna está presa, que a moto travou minha perna. Eu falei, Jesus, por favor, essa hora você lembra de Jesus, você lembra de Deus, você lembra de tudo, você vira o santo na hora. Senhor, você lembra de mim naquele culto em 96, eu estava lá, eu não vou mais, está muito corrida a vida, mas em 96 eu estava lá, aquelas cruzadas maravilhosas. Essa hora você vira crente na hora de novo. Irmão, falei, minha perna, o maluco saiu, tirou a moto, levantei. Eu falei, cara, tá tudo bem com você? Ele falou, tô, mas você não. Eu falei, como assim? Ele, olha aí você. A hora que eu olhei, irmão, tá lavado de sangue. Abriu aqui, abriu. Tirei a blusa, os músculos para fora e tal. Coloquei, entendeu? Os meus bíceps de 12, aleluia. Irmão, coloquei, fui lá. E você quase não percebe a cicatriz, porque o cara foi até um colombiano que fez a hora que ele chegou assim, ó. Que passa? Eu falei, mano do céu. Nada contra os irmãos, mas estou no hospital público, imagina o que esse cara vai fazer comigo, Jesus amado. E o cara, lembra da cena, ele chegou, deixa eu ver aí, abre aí. Abriu, ele abriu mais assim, ó. Meteu injeçãozona dentro, eu falei, eita Deus, agora é a hora. Imaginei que eu fosse sair com mais uma boca aqui do meu lado. Mas graças a Deus, o cara fez uns pontos maneiros, ficou bem legal. Eu só lembro dessa cicatriz quando eu vou fazer a barba. Eu não lembro dela. A hora que eu passo a gilete, eu lembro daquela cena do cara brecando no meio da avenida e eu batendo no cara. Paguei a lanterna do cara, preju. Eu lembro. Mas na hora que eu lembro, não dói mais, porque está cicatrizado. Traz raiz de amargura? Não, foi resolvido. Está infeccionado? Não, foi tratado. Da mesma forma nas nossas vidas. Situações que nós não nos abrimos para ser realmente tratado e trabalhado, aquilo começa a infeccionar dentro da gente. Aquilo começa a corroer o nosso interior. Aquilo começa a comer a gente. As pessoas falam do assunto, você quer voar, você quer sumir, você quer desaparecer. E se você encontra pessoas ou situações ou o que for, meu irmão, isso começa a bater muito forte dentro da pessoa e isso é muito sério. E a pessoa não percebe, mas começa a contaminar tudo. Então que nessa noite o precioso Espírito Santo venha tocar os nossos corações, que não haja nenhuma raiz de amargura neste lugar aqui hoje, porque todos possam se abrir para ser trabalhado, para ser moldado, para ser tocado pelo precioso Espírito Santo, para que haja cura neste lugar. E nós não percebemos muitas vezes que isso chega a ser tão sério, que começa a afetar, por exemplo, o nosso físico. Afeta o físico. Vocês não têm ideia de quantos testemunhos eu já ouvi, quando eu vou fazer o seminário dos dons. A hora que nós vamos orar sobre enfermidade, não são todas, mas a grande maioria delas, uma boa parte, eu estou orando, não acontece nada. Lembro de 2 casos, vou contar para vocês. Um cara, pastor, meu ciático, cara, minha lombar aqui tá detonada, tá derrubada, não tá. Falei, senta aí, deixa eu ver tua perna aí. Aí o cara sentou na cadeira, para quem fez o seminário sabe, fui ver o pé do cara, falei, cara, seu pé tá torto mesmo, tem um pé maior que o outro aqui, a perna maior que a outra. Vamos orar. Orei, não aconteceu nada. Na hora, meu irmão, só levantei e falei assim, Espírito Santo, o que está acontecendo? Aí veio a palavra, perdão. Aí eu fiz a pergunta. Falei, queridão, a gente foi na pergunta para você. Por um acaso você passou por alguma situação a qual você não consegue liberar perdão? Aí a pessoa já me olha assim, ó.
Eu falei, você tem duas opções. Ou você continua com isso correndo dentro de você, vida que segue, mas eu vou te falar, isso vai te machucar muito. Ou você abre e libera esse perdão. Aí eu falo para ele, liberar perdão não quer dizer que você concorde com o que a pessoa está fazendo. Você está abrindo o teu peito para ser tocado pelo Espírito Santo. Você está abrindo para essa área ser cicatrizada. Você está abrindo para ele tocar. Vamos liberar perdão? Ele falou, vamos. Oramos juntos. Pai, eu libero perdão para essa pessoa. Eu falei, senta aí. A hora que ele sentou, é uma das cenas que eu mais amo de ver. A hora que eu vou pegar a perna dele, sem orar, a perna do cara já está vindo sozinha. Sozinha. Lembro de uma outra senhora, em Cascavel. Eu não lembro como é que é, tinha a ver com a bacia dela, alguma coisa aqui assim. Ela falou, pastor, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Tocar a mão no pé eu não consigo. Vamos orar. Orei, fiz cara de crente. Tudo que você possa imaginar, que quando faz careta parece que sai poder, né? Nada. Aí na hora, perdão. Falei, irmã, tem alguma situação na sua vida que não está resolvida com relação a perdão? Ela tem. Falei, o que é? Minha filha. Falei, você tem duas opções. Ou você continua com isso, ou você libera. E ela reluta. Não, mas veja bem, porque ela fez, porque não sei o quê. Eu falei, irmã, eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Eu só estou aqui para dizer para você que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Você quer continuar com essa enfermidade? Ou você quer ser curada hoje? Eu quero ser curada. Então, não é só físico, é dentro de você. Vamos liberar o perdão? Ela liberou o perdão. Falei, toca o teu pé. Ela foi lá embaixo. Pum. Falei, receba. Coisas que nós achamos nada a ver, mas no fundo tem a ver. Situações que não estão tratadas, que não estão saradas, começam a contaminar, tocar as nossas vidas. Então, quando nós falamos de perdão, meu irmão, quantas pessoas têm raiva, ira, mágoa, rancor? Irmão, eu sei que não foi certo o que fizeram, a pessoa deve ter errado feia, mas você precisa se abrir para que essa raiz de amargura não contamine tudo, não contamine a tua vida. Você precisa se abrir para ser trabalhado pelo Espírito Santo. E o último toque é, nós devemos perdoar para sermos perdoados. Nós esquecemos disso, dessa parte de Jesus. É muito sério o que Jesus fala, porque Jesus, na sequência da oração do Pai Nosso, você depois lê em casa, na sequência da oração do Pai Nosso, ele continua falando algo muito interessante. Ele fala assim, ó, Mateus 6, 14 e 15, presta atenção. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Gente, mais claro que isso, só o sol. Se há perdão da sua parte, se você perdoa as pessoas na vertical, você recebe o perdão, se você libera o perdão na horizontal, você recebe o perdão na vertical. Se você retém o perdão na horizontal, já pode ter certeza, biblicamente falando, você não vai ter o perdão do Pai para baixo. Isso são coisas que nós achamos que é absurdo, mas não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Ele fala, se você não perdoa, o Pai não perdoa. Então, nós temos opções. Ou nós ficamos com tudo isso nos corroendo e achamos que nós vamos ver do jeito que nós queremos, ou nós nos abrimos para falar, Senhor, eu não quero só ouvir a Tua palavra, eu quero praticar a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra. Porque se nós pensarmos, olha só gente, se liberar perdão, mas eu vou ser o bobo da história, então Jesus foi o maior bobo da história. Porque quando ele estava sendo crucificado, qual foi a frase dele, gente? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O cara está apanhando, o cara está sendo crucificado pelos caras e ele lança essa no meio da roda. Parceiro, quem que não fica abalado? Quem que não fica tocado? Quem que não fica mexido?
Agora eu vou te falar, ele foi o bobo da história? Claro que não. Ele simplesmente inaugurou o acesso ao Pai. Ele simplesmente nos deu acesso a esse Deus maravilhoso. Então hoje, irmão, eu creio que o Espírito Santo, ele quer vir no nosso interior, nas nossas vidas, tocando o nosso coração. Mas pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Talvez eu não sei mesmo. E você também não sabe o que já fizeram comigo, com a minha mulher. Você não tem ideia que já fizeram com a gente. Mas uma coisa eu sei, nós decidimos liberar o perdão. Nós decidimos liberar para que Deus realmente pudesse trabalhar no nosso interior. Agora tem o último ponto que eu vou falar para você. Tem muitas pessoas que conseguem receber o perdão de Deus, conseguem liberar o perdão para outras pessoas, mas elas não conseguem se perdoar. Ela fica se martirizando, dia a dia. Porque eu fui burro, porque eu fiz isso, tinha feito diferente, e não vai. Aquilo corrói. Hoje é a noite de liberação. Hoje é a noite de libertação. Hoje é a noite de transformação. Hoje é a noite de mudança para que realmente haja uma cicatrização. Eu não estou dizendo que nós estamos aprovando o que foi feito de errado. Nós estamos aqui para arrancar a raiz de amargura, porque hoje vai começar o processo de cicatrização na nossa alma, a cicatrização no nosso interior. Ele vai começar a trabalhar no nosso íntimo, porque Ele quer que você tenha um 2022 abençoado. Ele quer que você comece a andar e você vai lembrar: me machucaram sim, mas está cicatrizado. A graça, a unção e o poder de Jesus veio na minha vida e me transformou por completo. Há uma liberação nessa igreja hoje. Ele vai tocando os corações para trazer mudança, transformação, cura e restauração. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Queria orar com você. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Já vou te dar uma dica. Se está vindo aquela vontade de chorar, nem segura, libera. É a cicatrização. Talvez vocês, alguns vão começar a sentir dores, situações que vão vir na sua mente que te arrebentou no passado. Mas hoje você tem a opção. Ou você continua desse mesmo jeito, ou você fala: não, chega, está doendo, mas Senhor, eu abro. Eu não quero nenhuma raiz de amargura brotando que venha me contaminar. Eu não quero ficar me martirizando, me rasgando. Eu também libero perdão para a minha vida. Eu quero hoje receber o processo do Senhor, o toque, o tratamento do Senhor na minha vida. O Espírito Santo vem tocando os corações, vem tocando os meus irmãos e irmãs. Cada um deles passou, Senhor, passou por situações delicadas, complicadas. Alguns deles também precisam de tomar decisões, situações, alinhamento na vida deles. Nós pedimos agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha tocando poderosamente cada um deles. Meu irmão, assim como Deus te perdoou, o Senhor também espera de você uma atitude, o Senhor espera de você uma decisão. Libera o que tem que liberar. Deus, mas aonde você estava quando eu passei por aquilo? Ele estava junto com você, Ele sofreu junto com você, mas hoje Ele fala: eu vou restaurar o teu interior, eu vou tocar na tua vida, vai ser um momento diferente, você vai sair leve deste lugar.